foram sacrificados aproximadamente alguns milhões de galinhas poedeiras, Sim, que, o pessoal, que não tinha onde colocar o ovo. Sim. Então, dentro desse quadro, nada mais justo que se homenageasse uma cidade que produz acima de 40% dos ovos que são consumidos em São Paulo. 40% da produção de ovos em São Paulo? É, em São Paulo, 40%. Então, infelizmente, na época, Jorge, até fiquei meio chateado, que o jornal A Folha publicou uma charge em que um político fazia um discurso e alguns ovinhos batiam palma. E dizendo o seguinte: com tanto problema no estado de São Paulo, o deputado Vitor Sapienza, do PPS, apresentou um projeto criando o Dia do Ovo. E como ficam os nossos problemas? Eu tenho que agradecer à redação da Folha, porque ela me deu espaço, sim, praticamente o dobro do que foi noticiado, para mim esclarecer tudo que eu estou esclarecendo agora. Então vamos falar mais para o nosso... E a CBN, que também transmitiu, me fez o mesmo obséquio. Então eu sou grato a eles pelo seguinte, porque eles tiveram o cuidado de esclarecer que o Dia do Ovo não era piada, era o deputado Vitor Sapienza. Importante falar que o ovo, segundo nossa produção levantou aqui, a matéria que foi divulgada no programa Bem-Estar da Rede Globo, alimento único, compacto, acessível em termos de custo, embalado pela própria natureza, fonte de proteína, e só no Brasil foram produzidos em 2012 32 bilhões de unidades de ovos e que o brasileiro consome cerca de 162 ovos por ano. Mais ou menos, pela média, aí, 1 a cada 2 dias, deputado. Só o fato de girar toda esta máquina em torno da produção de ovos no país e aqui em São Paulo, em especial na cidade de Bastos, já justifica um Dia do Ovo. Jorge, a gente tem que resgatar alguns valores, né? Sim. Porque se de repente cria o Dia do alfaiate, o Dia do costureiro, que o respeito tem que ser criado também, nada mais justo do que a gente prestigiar um município pequeno, sim, você colocou bem, 20 mil habitantes. E que tem uma importância grande na economia paulista. Perfeitamente, claro. E que foi penalizado por uma série de notícias infundadas que foram propagadas na época. Bom, o ovo deixou de ser vilão e tem algumas reportagens, algumas notícias dando conta que ele, enquanto fonte de proteína, também ajuda no tratamento e prevenção de doenças degenerativas, como o mal de Parkinson. Nós anotamos também o nome da prefeita, Virgínia Fernandes, PSDB, e que recentemente, no mês de julho, aconteceu a 54ª Festa do Ovo. Eu estive lá. Pois é, então o senhor fala. O senhor pode falar com... Bela festa, eu conversei com ela, conversei com os grandes granjeiros, se assim que te pode, produtores da cidade. Produtores da cidade. Que estão aguardando a sanção do nosso governador. Espero que eu tenho que levar o projeto para o governador para explicar. Ele é médico, ele vai atender. Sim, que não é gozação desse deputado, não. Deputado, antes de mais nada, a gente estava falando do Dia do Ovo, mas precisamos falar de outras propostas. Olha, tem poucos minutos, deputado, mas eu queria falar de algumas ações. O senhor falou que é um deputado que é provocado, né, até pela população e traz respostas positivas desta Casa de Leis. Vamos falar de programas? De sua lavra aqui, Programa Alegria de Viver. Olha, o Programa de Alegria de Viver é um projeto que eu tenho no Guarujá, na Praia do Guaiúba. Eu construí uma unidade onde cabem aproximadamente 100 pessoas. E eu dedico esse espaço ao pessoal da melhor idade. Eles vão lá, passam 3 dias, eles que cuidam do alimento, tem uma cozinha industrial. Por lá já passaram aproximadamente 48 mil. 48 mil pessoas já tem. E a minha alegria maior é quando por lá passa pessoas que nunca haviam visto o mar. E há expressões do tipo, eu já posso morrer. Porque eu já conheci o mar. A água é salgada. Eita, riozão! Porque normalmente o pessoal lá dos confins, quando vê o mar, a alegria que causa é grande. Mas se você me fez algumas perguntas sobre o meu livrinho, sim, e depois você me provocou sobre o Dia do Ovo, até eu acho que você deve ser colega da Vera, da Folha, porque se quis uma chance de redimir
o engano que ela tinha cometido comigo. Mas se foi isso, foi muito bom que você me deu a oportunidade de esclarecer isso. Deputado, eu preciso falar de outras questões também, rapidamente aqui, a questão do jaleco fora do hospital. Vamos falar de propostas aqui, deputado, inclusive algumas polêmicas na época, que suscitou muita discussão, muito debate. É uma pena que ainda quem deveria aceitar a forma do jaleco ainda não aceitou. Foi constatado que o jaleco, não só o jaleco, como o mesmo instrumento médico, quando utilizado fora do ambiente, ele pode ser propagador de algumas doenças. Sim, perfeitamente. Agora, não dá para entender, ainda vejo alguns momentos, um médico sair do hospital e tomar café com avental como se nada fosse. Eu entendo que... Pode ser um vetor, um propagador de doença. Pode ser não. Pode ser não. E você sabe, você está me provocando, mas você não me provocou com uma outra coisa que devia ser provocada. Aquela minha emenda constitucional que obriga os reitores da Unesp, sim, perfeitamente, USP e Unicamp a vir explicar para nós, simples mortais, o que é feito com aproximadamente 8 bilhões de reais que eles recebem e fazem muitas coisas boas. Mas eu tenho uma tese um pouco perigosa, Jorge. Qual, deputado? Que a maioria dos nossos reitores são filósofos, são especialistas em determinadas áreas, sim, e áreas muito importantes, porém eles se esquecem de uma coisa muito importante, que é o problema de gestão. Eu entendo que o problema, um dos grandes problemas brasileiros, é de gestão. Nós não sabemos administrar não só as coisas públicas, como os grandes negócios. Por exemplo, você pega uma boa parte das nossas santas casas, sim, são administradas por irmãos de caridade ou por algumas pessoas que querem fazer benemerência e não têm condições mínimas de administrar o bem. Pela oportunidade, o senhor falou das Santas Casas, vou provocar também a questão dos recursos carimbados que saem dos cartórios e que vão para as Santas Casas. Também proposta de sua lavra. Proposta não, lei. Lei. Digo proposta, mas é que não, foi pensado, discutido. Tem uma proposta que era minha e que foi aprovada pela Assembleia e foi vetada pelo governador, e o veto é procedente. É a proposta que 15% das multas de trânsito deveriam ser carreadas para custear as Santas Casas. Só na capital, elas atingem de arrecadação aproximadamente 1 bilhão. 1 bilhão, 15% disso seria... 150 milhões e mais ou menos 1,5 bilhão a 2 bilhões no estado todo. Eu consegui aprovação aqui na Assembleia, porém o governador teve que vetar mesmo porque, pela Constituição, compete à União a disciplina de trânsito. Sim. Eu encaminhei para os 70 deputados do Estado de São Paulo cópia para que eles entrassem com igual procedimento na Câmara. Na Câmara Federal, 70 deputados federais por 70, São Paulo. Né? Isso. Um deputado de São Carlos entrou, estou fugindo agora a memória, há uns 8 anos atrás, pois já está engavetado. Ou seja, os outros 70, 69 ficaram olhando o que está acontecendo. E nós sabemos que a Santa Casa passa por crises. E portas abertas para os politraumatizados que chegam aí dos acidentes. Não, é só para lá que Pois é, deputado, pois é. É mais conveniência do que ligar o dinheiro das multas com a questão da saúde pública. O que ocorre é o seguinte, Jorge, quando eu entro em contato com a população, começo a mencionar minha lei de primeiros socorros, sim, a minha lei de bandas de fanfarras, que é minha, a lei das Santas Casas, enfim, eu tenho uma história nesse parlamento. Então, o pessoal, e até você começou a mencionar uma voz no parlamento, sim, que é uma série de artigos que eu tenho a seguinte, eu tenho dois jornalistas, porque eu não tenho o dom de escrever tudo que aí está, mas eu tenho o dom de pegar as teses. Sim. Eu jogo a tese, nós vamos discutir e depois surge tudo que está aí. Eu até brinco muito, eu provoco, você sabe que você tem acompanhado algumas... E nós estamos encerrando a nossa conversa, é para fechar. Aqui, mas você tem acompanhado as audiências públicas, sim, no interior, orçamento, e você vê que eu provoco. Eu provoco e bastante. Por quê? Porque no momento que eu provoco,
aquilo que eu falei, eu aprendo e também tenho condições de ensinar. Então, eu estava já com uma saudade grande de participar de programa com você, porque você me provoca e me obriga eu a relembrar coisas que ao longo desses anos nós aprendemos juntos. Bem, deputado, nossa entrevista terminou. Eu agradeço muito a sua presença e já convido para uma outra oportunidade profícua como essa. Muito obrigado. Mas vai ter que ser, porque nós não falamos nada do livrinho nosso. Vamos voltar a falar mais, deputado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esse é o deputado Vitor Sapienza, do PPS. Agora sim, você está por dentro da política. Obrigado por sua audiência.